Você já abriu um livro de gramática inglesa, viu páginas e páginas falando sobre tempos verbais, preposições, verbos auxiliares, condicionais, dezenas de regras diferentes e pensou: como alguém consegue lembrar de tudo isso enquanto está falando? Talvez você já estude inglês há meses ou até anos. Você aprende uma regra, faz exercícios, acerta várias questões, mas alguns dias depois, quando precisa falar, parece que aquela regra simplesmente desapareceu. Você começa a montar uma frase e pensa: qual auxiliar eu uso? Qual é a forma correta desse verbo? Eu preciso colocar o verbo no passado. Qual preposição devo usar? E quando finalmente encontra a resposta, a conversa já continuou. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre conhecer gramática e conseguir usar gramática. E neste vídeo eu quero mostrar uma maneira muito mais simples de dominar a gramática inglesa, não tentando memorizar centenas de regras, mas aprendendo a reconhecer e usar padrões. Durante este vídeo, você vai perceber que provavelmente já consegue construir muito mais inglês do que imagina. Vamos começar com uma frase extremamente simples. Eu trabalho. Agora acrescente apenas uma informação. Eu trabalho aqui. Mais uma. Eu trabalho aqui todos os dias. Observe o que aconteceu. Nós não começamos estudando uma explicação enorme sobre gramática. Começamos com uma estrutura e fomos construindo em cima dela. Agora troque apenas uma palavra. Eu estudo aqui todos os dias. Outra. Eu como aqui todos os dias. Outra. Eu me exercito aqui todos os dias. Você acabou de criar várias frases usando praticamente a mesma estrutura. E essa é a primeira ideia que eu quero que você guarde. Pare de estudar cada frase como se ela fosse completamente nova. Procure o padrão. Seu cérebro aprende muito mais facilmente quando percebe que uma estrutura pode ser reutilizada. Vamos ver outro exemplo. Eu gosto de café. Agora, eu gosto de música. Eu gosto de filmes. Eu gosto de estudar. Você não precisa aprender 4 estruturas diferentes. Precisa aprender apenas uma. Eu gosto de. Depois, troca apenas a informação final. E você pode fazer isso com centenas de estruturas. Eu quero. Eu preciso. Eu tenho. Eu sei. Eu posso. Pense nessas estruturas como peças de montar. Você aprende uma peça. Depois aprende outra. E começa a combiná-las. Por exemplo, eu quero café. Depois, eu quero beber café. Depois, eu quero beber café agora. Uma frase pequena começa a crescer. É assim que eu quero que você enxergue a gramática. Não como um livro cheio de regras, mas como um sistema de peças que podem ser combinadas. Agora vamos para uma das partes que mais confundem os estudantes: as perguntas. Muita gente tenta decorar dezenas de perguntas diferentes. Mas observe: você gosta de café? Você gosta de música? Você gosta de filmes? O que realmente mudou? Quase nada. A estrutura continua a mesma. Você só precisa trocar a informação final. Agora vamos mudar a ação. Você trabalha aqui. Você estuda aqui. Você mora aqui. Você come aqui. De repente, aquilo que parecia ser dezenas de perguntas diferentes começa a parecer um único padrão. Isso é muito mais fácil para o cérebro reconhecer. E podemos fazer a mesma coisa com frases negativas. Eu não sei. Eu não entendo. Eu não lembro. Eu não gosto disso. Novamente, existe uma estrutura. Em vez de estudar cada frase isoladamente, treine o padrão. Agora vamos fazer um exercício. Eu vou começar uma frase e você completa em voz alta. Eu gosto de. Complete com alguma coisa de que você gosta. Agora, eu não gosto de. Complete. Eu quero. Complete. Eu preciso de. Complete. Agora, você gosta de? Crie uma pergunta. Muito bem. Isso parece simples. E deve parecer simples. Porque dominar gramática não significa transformar cada frase em um problema matemático. Significa reconhecer estruturas tão rapidamente que você quase não precisa pensar nelas. Agora existe uma segunda coisa que muda completamente a maneira como você aprende gramática. Aprenda gramática dentro de frases, não isoladamente. Imagine que você está estudando o passado. Você poderia abrir um livro e encontrar uma lista enorme de verbos no presente e no passado, e tentar memorizar todos eles. Mas existe outra maneira. Pegue uma pequena situação. Ontem você foi a um restaurante. Então diga: eu fui a um restaurante ontem. Depois, eu comi pizza. Eu bebi água. Eu vi meus amigos.
Agora aqueles verbos não estão mais perdidos em uma lista. Eles fazem parte de uma história. E histórias dão contexto para a gramática. Faça isso com sua própria vida. O que você fez ontem? Tente responder. Eu trabalhei. Eu estudei. Eu assisti a um filme. Eu fui à academia. Não importa se as frases são simples. Na verdade, no começo, quanto mais simples, melhor. Agora faça a mesma coisa com o futuro. O que você vai fazer amanhã? Eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Eu vou me exercitar. Eu vou assistir a um filme. Percebe o padrão? Eu vou. Você aprende uma estrutura e começa a encaixar sua vida dentro dela. Agora temos 3 momentos. Hoje, eu trabalho. Ontem, eu trabalhei. Amanhã, eu vou trabalhar. Não tente dominar todos os tempos verbais de uma vez. Primeiro domine as estruturas que você realmente precisa. Presente, passado, futuro, perguntas, negativas. Quando essas estruturas começarem a ficar automáticas, você adiciona novas camadas. Esse é outro erro muito comum. O estudante tenta aprender gramática avançada antes de conseguir usar automaticamente a gramática básica. Talvez ele saiba explicar uma regra complicada, mas ainda demora vários segundos para formular uma pergunta simples. Então faça o contrário. Construa uma base pequena, mas extremamente forte. Agora eu quero mostrar uma técnica que você pode praticar todos os dias. Eu chamo de uma frase, 5 transformações. Comece com: você trabalha aqui. Transformação número 1. Faça uma pergunta. Você trabalha aqui. Transformação número 2. Faça uma negativa. Você não trabalha aqui. Transformação número 3. Coloque no passado. Você trabalhou aqui. Transformação número 4. Coloque no futuro. Você vai trabalhar aqui. Transformação número 5. Troque uma informação. Você estuda aqui. Olha o que acabou de acontecer. Uma única frase fez você praticar várias partes da gramática. Vamos fazer outra. Ela gosta de café. Pergunta: ela gosta de café? Negativa: ela não gosta de café. Passado: ela gostava de café. Agora troque a informação. Ela gosta de chá. Esse exercício é poderoso porque você deixa de apenas reconhecer a gramática e começa a manipular a língua. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você olha para uma questão e escolhe entre 4 alternativas, a resposta já está na sua frente. Mas durante uma conversa, ninguém vai mostrar 4 opções. Você precisa produzir a frase sozinho. Por isso, se o seu objetivo é falar inglês, parte do seu estudo precisa envolver produção. Falar, criar, modificar, responder, perguntar, não apenas reconhecer. Agora vamos falar sobre erros. Porque existe uma coisa que impede muita gente de melhorar a gramática: o medo de errar. A pessoa sabe mais ou menos o que quer dizer, mas começa a pensar: será que essa palavra está certa? Será que o verbo muda? Será que eu deveria usar outra estrutura? E se eu falar errado? Então não fala nada. Mas existe um problema. Se você nunca produz a estrutura, nunca cria velocidade, você precisa aceitar que, durante o aprendizado, algumas frases vão sair erradas. O importante é perceber o erro, corrigir e repetir a versão correta. Não transforme o erro em um desastre. Transforme o erro em informação. Errou? Corrija. Depois repita. Errou novamente? Corrija novamente. Cada correção ajuda seu cérebro a reconhecer melhor aquele padrão. Agora chegamos a uma parte extremamente importante: repetição. Você pode entender perfeitamente uma regra e ainda não conseguir utilizá-la rapidamente, porque entender não significa automatizar. Pense em dirigir. No começo, você pensa em tudo: espelho, marcha, pedal, volante. Depois de algum tempo, várias dessas ações começam a acontecer automaticamente. Com o inglês é parecido. No começo, você pensa em cada parte da frase. Depois de repetir aquela estrutura muitas vezes, ela começa a sair como uma unidade. Então pratique padrões inteiros, não apenas palavras. Em vez de decorar somente a palavra querer, pratique: eu quero. Em vez de decorar somente precisar, pratique: eu preciso. Em vez de decorar somente gostar, pratique: você gosta de? Em vez de decorar somente palavras relacionadas ao futuro, pratique: eu vou. Esses pequenos blocos aceleram muito a construção de frases. Agora quero te passar uma rotina extremamente simples para estudar gramática. Você pode fazer isso em apenas 15 minutos por dia.
Nos primeiros 5 minutos, escolha uma estrutura. Apenas uma. Por exemplo, eu quero. Crie 5 frases. Eu quero viajar. Eu quero aprender inglês. Eu quero comer. Eu quero dormir. Eu quero trabalhar. Nos próximos 5 minutos, transforme essas frases. Faça perguntas. Faça negativas. Coloque no passado. Coloque no futuro. Troque algumas informações. E nos últimos 5 minutos, pare de olhar suas anotações. Tente produzir as estruturas sozinho. Fale sobre sua vida. Olhe ao seu redor. Crie exemplos. Faça perguntas imaginárias. Responda. Se travar, consulte a estrutura. Depois tente novamente. O segredo está na frequência. É muito melhor dominar uma estrutura hoje e outra amanhã do que tentar estudar 20 regras em uma única tarde e esquecer quase tudo. Depois de algumas semanas, algo interessante começa a acontecer. Você vê uma estrutura e não precisa mais traduzir palavra por palavra. Você simplesmente entende o padrão. Quando escuta uma pergunta, seu cérebro começa a reconhecer automaticamente como aquela pergunta foi construída. Quando escuta uma negativa, percebe a estrutura sem precisar analisar cada palavra. É nesse momento que a gramática começa a deixar de parecer um conjunto de regras. Ela começa a parecer inglês de verdade. E esse deve ser o seu objetivo. Durante uma conversa, você não quer ficar pensando. Agora preciso encontrar o sujeito, depois o auxiliar e depois o verbo. Você quer simplesmente falar. Então lembre-se destas 4 ideias. Primeiro, aprenda padrões, não frases isoladas. Segundo, estude gramática dentro de situações reais. Terceiro, transforme as frases. Afirmação, pergunta, negativa, passado, futuro. E quarto, repita até a estrutura começar a sair automaticamente. Você não precisa dominar toda a gramática inglesa antes de começar a falar. Na verdade, tentar fazer isso pode atrasar você. Comece pelas estruturas que aparecem todos os dias. Use-as. Erre. Corrija. Repita. Depois acrescente novas estruturas. Gramática não precisa ser uma coleção enorme de regras guardadas na sua cabeça. Ela pode ser um conjunto de padrões que você reconhece e utiliza naturalmente. Então aqui está o desafio de hoje. Escolha uma frase simples sobre sua vida. Por exemplo, eu trabalho aqui. Agora faça 5 versões dela. Transforme em pergunta. Faça uma negativa. Coloque no passado. Coloque no futuro. E troque uma informação. Faça tudo em voz alta. Se conseguir completar o exercício, escreva nos comentários. Eu aprendo padrões. E se este vídeo ajudou você, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Aqui você vai continuar aprendendo inglês de forma simples, visual e prática, sem transformar cada frase em uma aula complicada de gramática. Porque você não precisa apenas entender inglês. Você precisa conseguir usar o inglês que aprende. E nos vemos no próximo vídeo.